Boa noite e bem-vindos ao Respostas a Direito. O convidado de hoje é Manuel António Cansado, engenheiro e ex-presidente da SATA. Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica, ramo de Telecomunicações e Eletrónica. Boa noite. Porquê esta área específica? Boa noite. Aconteceu por mero acaso. Eu era bom a matemática e física e por isso, tirado o antigo 5º ano do liceu, fui para o 6º ano para a linha F, aqui no Liceu Antero de Quental, e aí, 6º e 7º anos fiz a linha F. Mais de metade dos meus colegas de turma optou por seguir medicina. Eu e mais 2 ou 3, se bem me recordo, decidimos que devia ser engenharia, justamente por causa da nossa inclinação mais especial para a matemática e para a física. Fui para aerotécnico. O primeiro ano era comum a todas as especialidades. O segundo ano já era preciso optar, civil ou não civil. Fui por não civil. E depois, no terceiro ano, optei por eletrotecnia. E a partir daí tive que optar entre correntes fortes e correntes fracas. E como as correntes fracas, na altura, a telecomunicações e a eletrónica seriam, digamos, era a engenharia do futuro, decidi enverdar por aí. O futuro levou tempo a chegar, porque quando me formei, levei 6 anos à procura de emprego e, entretanto, nesse tempo não estive parado, evidentemente, que estive a dar aulas em Lisboa. Como é que foi esse tempo de dar aulas? Foi extremamente interessante, o contacto com os alunos é extremamente gratificante e, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma profissão fácil. Não é uma profissão fácil. É uma profissão que, enfim, devia ser olhada com muito cuidado, porque, quer se queira, quer não, se nós não investirmos nas próximas gerações, eu não sei o que será o futuro deste país. Foi uma passagem que fez pela educação, depois conseguiu vaga em Lisboa, na sua Exatamente, área. Entrei em Lisboa, comecei a trabalhar na ANA, Aeroportos, da ANA-EP, a empresa pública à data, que hoje foi privatizada e pertence a um grupo francês da Vinci. E pronto, estive a trabalhar na ANA até poder ingressar na SATA. Ingressei na SATA em 1997. Entretanto, quando regressei da SATA outra vez para a casa-mãe, que devia ser a ANA, mas entretanto a ANA tinha promovido uma cisão interna, por um lado ANA Aeroportos, por outro lado NAV Portugal, e pronto, como a engenharia ficou na NAV Portugal, eu estou na NAV Portugal agora, novamente. Há 33 anos à volta de telecomunicações como técnico, não é? Sim, exatamente, mas a verdade é esta, é que quando se interrompe uma carreira técnica, numa altura crítica, durante 10 anos e meio, que foi o tempo em que eu estive na SATA, evidentemente que é preciso depois, como se diz na gíria, pedalar muito depois para ver se consegue ficar up-to-date com as novas tecnologias, com as inovações que entretanto ocorreram, porque, enfim, quer dizer, no dia a dia, exatamente, mas pronto, não há nada que não se consiga, evidentemente que para a frente é que é caminho e eu sou otimista por natureza. Em 1997 foi convidado então para a SATA. Como é que foi a sua primeira reação? Como é que refletiu? Ou disse logo que sim? Não disse logo que sim. Aliás, digo-lhe que levei 4 meses e meio a dizer que não. E isto tem uma razão fundamental, que era o seguinte, é que eu tinha responsabilidades no NAV2, nós tínhamos que aproveitar aqui nos Açores essa oportunidade do NAV2 que o então Primeiro-Ministro tinha dado aos Açores para que o controle oceânico ficasse aqui nos Açores, e evidentemente que era preciso avançar forte e feio e depressa na implementação desta solução aqui nos Açores, e na altura eu era chefe de divisão das telecomunicações aqui no Atlântico e, portanto, evidentemente que essa era a prioridade das prioridades, porque eu achava que assim servia melhor e nessa altura, e até porque era o máximo a que podia aspirar em termos portanto, dos Açores, achava que servia melhor a minha terra não indo para a SATA. Depois, 4 meses e meio depois, claro que já o processo sendo irreversível,
Aí ponderei e aceitei, e foi assim que entrei na SATA. 4 meses e meio depois, foi dormir, acordou e disse sim, é hoje que eu vou dizer que sim. Não, não necessariamente, não Já foi assim. apalpar. Estas coisas, sabe como é que é? Fazem-nos convites e depois isto é como... Um jogo, não é? As coisas ficam a marinar no subconsciente, ficam ali e nós começamos a pensar, será que sou capaz, será que não sou capaz? Porque tive dúvidas, porque, enfim, era um desafio ainda maior, achava eu. Por fim, eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios e decidi que sim senhor, que devia tentar fazer pela minha terra mais alguma coisa, porque afinal de contas, quer dizer, isto, quando fazemos um exame, uma retrospectiva ao nosso percurso neste mundo, é bom que tenhamos algum aspecto a que nos agarremos e que digamos assim, ali acho que fiz bem, foi positivo, fez alguma diferença o facto de ter existido. Portanto, mas isso só se consegue com desafios e servindo, não é servindo-se. Sim. Quais foram as suas primeiras decisões quando chegou à SATA? Que empresa é que encontrou? Olha, em primeiro lugar, obviamente que eu não vou falar em detalhes sobre a SATA, sim. porque por razões que serão fáceis Nem de entender. queremos. Serão fáceis de entender. Mas, enfim, de uma maneira muito geral, obviamente que a minha grande preocupação foi tomar o pulso à empresa, conhecer o mais possível os cantos à casa, ouvir as pessoas, porque a SATA tem um know-how que muita gente desconhece. E é um know-how tão específico que se algumas pessoas da nossa praça conhecessem alguma coisa sobre o que é que são transportes aéreos, se calhar eram mais ponderadas. Eram mais moderadas nas afirmações que fazem e seriam mais comedidas nas propostas que arriscam. Pois bem, foi essa a minha primeira preocupação. Estudei, em primeiro lugar, o que é que tinha acontecido à SATA nos últimos 10 anos, antes da minha entrada, portanto eu entrei em 97 e desde 87 até 97 o que é que tinha acontecido, qual tinha sido o crescimento, como é que era, e é preciso recordar também que na altura a atividade da SATA era fundamentalmente o Interilhas e já havia um avião charter que a SATA dispunha, de que a SATA dispunha, a SATA Aeraçores dispunha, e que já fazia charters na Europa e que tinha conseguido, inclusivamente, em parceria com a TAP, substituir a TAP nas ligações de Lisboa a Horta. Na altura, se a memória não me falha, era entre 400 a 500 horas de voo por ano que a SATA vendia à TAP para a prestação de serviço público. Naturalmente que eu foquei muito a minha atenção na altura num estudo que era o estudo que, enfim, é o estudo fundamental e que continha em si a estratégia que a SATA devia perseguir nos anos próximos, que era o chamado estudo dos ingleses. E esses estudos ingleses dizia, entre outras coisas, enfim, quer dizer, uma banalidade, para sermos sintéticos, que era produzir mais com os mesmos recursos. Isto é, defendiam que se deviam reduzir os recursos humanos, sobretudo, na SATA, mas continuar a fazer o mesmo serviço e aumentando tanto quanto possível a qualidade de serviço. Isto, produzir o mesmo com menos recursos, eu achei, sinceramente, que se devia ter uma leitura ao contrário. Isto é, que se devia produzir mais com os mesmos recursos. Mas para produzir mais é preciso ter mercado. E para se ter mercado, nós que somos 246 mil habitantes, evidentemente que este mercado é escasso, muito escasso. Então, se não há mercado aqui, há que ir buscar mercado, como eu dizia, aos dois lados do mar. Tinha que se ir buscar mercado aos Estados Unidos e ao Canadá e à plataforma continental europeia e, sobretudo, a Lisboa e ao Porto. E foi assim que surge a SATA Internacional, obviamente, para que esse instrumento passasse a ser o feeder da SATA Aeraçores, porque é aqui que nós vivemos. E porque é que isso era importante? Isto era importante por uma razão muito simples, é que os custos de exploração, aqui no Interilhas, os transportes aéreos, os custos são caros.
e ultimamente têm vindo a ser extremamente caros. Só para ter um exemplo, em 2012, digo-lhe que, para além, por exemplo, eu compro um bilhete para ir a Santa Maria, a tarifa da coesão são 80 euros, são 26,5 ou 24,5, portanto, as taxas que se pagam em cima disto, estamos a falar sensivelmente, números redondos, 105 euros o bilhete que eu pago. Depois tem outras comissões, mas enfim, 105 euros. Ora bem, só para, veja bem, em cima do dinheiro, do valor do bilhete, sabe quanto é que custa, quanto é que a minha passagem custa ao erário público, ao contribuinte? Custa sensivelmente 150 euros. Não está sempre um déficit, não é? Isto é brutal. Isto é brutal. Quem paga um bilhete para Santa Maria em 105 ou 110 euros, seja lá o que for, pensa que é caro. Para além disso, o erário público, quer dizer, há dinheiros públicos envolvidos nisto. Basta dizer o seguinte, em 2012, as indenizações compensatórias à SATA Air Açores, estamos a falar no Interilhas, e o esforço financeiro do Governo Regional, portanto, do Governo Regional, nós todos, sim, foram 24,88 milhões de euros, sensivelmente. É muito dinheiro. E, para além disso, o Governo da República paga os reencaminhamentos entre as Ilhas dos Açores. Isto é, o que é que são esses reencaminhamentos para as pessoas lá em casa perceberem? Um passageiro, por exemplo, de Santa Maria, que vai a Lisboa, faz Santa Maria, Ponta Delgada, Lisboa, Lisboa, Ponta Delgada, Santa Maria. Nos dias em que não tem voo direto, que é à quinta-feira, é uma das gateways, não é? Exatamente aí. Ora bem, quem é que paga? Ele paga exatamente o mesmo que paga um micaelense para ir de Ponta Delgada a Lisboa. Isto é, os Açores são um destino único. Um destino único isto significa que quer se viva no Curvo, quer se viva em Santa Maria, qualquer que seja o sítio dos Açores, para se ir a Lisboa e voltar, paga-se exatamente a mesma coisa. A tarifa é a mesma. Contudo, há pessoas que fazem percursos mais alongados no Interilhas. Esse percurso é pago pelo Governo da República, que, para além de indemnizar o passageiro residente nas ligações com o continente e Madeira, também paga esses encaminhamentos para levar as pessoas para a sua ilha de residência. Ora bem, esses encaminhamentos, somados aos quase 25 milhões de euros que é o esforço financeiro do Governo Regional, esses 25 milhões, a esses 25 acrescem 6 milhões de euros e estamos a falar de 31 milhões. 31 milhões só para o Interilhas. Só na operação da Só para o Interilhas. 31 milhões. É uma questão de fazer uma conta simples. Nós tivemos 411 mil passageiros e qualquer coisa, houve um decréscimo de 2011 para 2012 de 2,5% sensivelmente. E a verdade é esta, quer dizer, houve um decréscimo de passageiros e houve um acréscimo de esforço em termos de indemnizações, sensivelmente de mais 10 euros. Por este andar, a coisa fica difícil. Isto é, a questão dos transportes é, de facto, fundamental para se promover a coesão interna e para que o Estado possa garantir a continuidade territorial. O Estado, alguém por ele, neste caso a região. As pessoas, quando reclamam que as tarifas são muito altas, estão longe de pensar que esta operação, mesmo em Interilhas, é extremamente, tem um custo muito grande para a região e para o país. Tem um custo muito grande para a região. Agora, a verdade também é esta, mas esse custo seria evitável? Pode-se fazer mais barato? É esta a questão-chave. E a minha resposta é, pode sim, senhor. Já foi possível fazer mais barato, muito mais barato. Uma das coisas que também fez quando estive na SATA foi a SATA SGPS, que detém outras empresas. Estamos a falar, por exemplo, na SATA Aeródromos, estamos a falar na SATA Handling. Isto foi bom para a estrutura da SATA? Olha, o que é que esteve na base dessa diversificação do negócio? Claro que sim. É preciso não esquecer que, enfim, são números que eu cito de memória.
Quando cheguei à SATA, em 1997, o volume de negócios da SATA andava aí, na altura eram contos, mas andava aí, não chegava aos 40 milhões. Aos 40 milhões de euros. Na altura eram contos, mas vá lá, não chegavam. E em 10 anos, nós multiplicamos o volume de negócios por mais do que 7 vezes. Em 10 anos. Multiplicamos por mais do que 7 vezes. Ora bem, isso significa que há atividades que merecem uma atenção muito particular e quem tem que gerir determinada atividade não se deve dispersar noutras atividades que, embora integrem o cluster de transporte aéreo, são diversas, porque têm particularidades diferentes. E, por conseguinte, fazia todo sentido, e continua a fazer todo sentido para mim, que haja negócios que sejam completamente diferenciados. É que era este também, é este facto. A circunstância de, havendo problema numa das empresas, não poder contaminar as outras e ser mais facilmente atendido um problema específico numa determinada empresa. A atividade de gestão de aeródromos, evidentemente que se justifica porquanto, enfim, ela é diferente de uma atividade de transporte aéreo, de companhia aérea. Inclusivamente a atividade de engenharia e manutenção, a TAP tem uma unidade e uma empresa de engenharia e manutenção. Faz todo sentido, coisa que ainda não acontece na SATA. A atividade de handling também é uma atividade que pode ser perfeitamente diferenciada das restantes atividades. Por conseguinte, aquilo que se construiu foi, em primeiro lugar, a lógica era uma SATA SGPS, uma sociedade gestora de participações sociais, que detinha as participações de todas as empresas do grupo, SATA Internacional, SATA Açores, SATA Gestão de Aeródromos, SATA Express no Canadá, Azores Express nos Estados Unidos, e, enfim, e naturalmente, e faria todo o sentido ter, para já, isso ficou ainda por fazer, e ainda hoje não está feito, que é a SATA Handling, e talvez aumentando por força, enfim, tínhamos projetos para isso, para aumentar o negócio da engenharia e manutenção, a criar uma empresa de engenharia e manutenção. Isso faz todo sentido. Faria sentido, em vez de construirmos o centro de formação em Santa Maria, fazia mais sentido, se calhar, criar este centro de engenharia para manutenção dos próprios aviões da SATA e de outros, não é? O centro de formação em Santa Maria foi uma promessa eleitoral que tem custado muito dinheiro à SATA, na minha opinião, e que para mim não faz sentido mesmo. Faria mais sentido isto. Daquilo tudo que fez na SATA, quando saiu, ficou alguma coisa por fazer? Ou... Muita coisa por fazer. Numa companhia aérea há sempre muitas coisas para fazer. Parar a morrer e ali, por maioria de razão. Uma coisa que, enfim, que fazia parte dos nossos planos imediatos era construir um edifício sede e isso não foi possível. Enfim, porque, enfim, houve uma série de circunstâncias que levaram a que isto viesse a ser adiado. Agora, eu acho que... Na altura havia interesse por parte do Presidente da Câmara da Lagoa em fazer a sede da SATA. Sim, mas isso são questões, estas questões, evidentemente que Ponta Delgada não gostava de ver sair a SATA de Ponta Delgada e evidentemente que a Lagoa gostaria de ter uma empresa como a SATA, sediada na Lagoa. Assim como a Ribeira Grande, porventura, não sei o quê. A SATA é uma empresa emblemática, é uma empresa tal como a RTP e tal como a Universidade, quer dizer, são pilares, são instituições fundamentais aqui nos Açores, acho eu, são referências. E por isso mesmo, quem é que não gosta de ver uma empresa como esta no seu concelho? E é natural que tivesse havido alguma disputa na altura. A minha preferência foi, e continua a ser, era que a SATA continuasse a Ponta Delgada por uma razão simples, é que não é fácil deslocalizar, digamos assim, o aeroporto para a Lagoa. E o afastamento do aeroporto significa custos acrescidos, nomeadamente, ou designadamente,
no que respeita, por exemplo, a tempos da apresentação de tripulações e coisas assim, porque, enfim, as companhias têm margens muito estreitas e muito apertadas de gestão e, por isso mesmo, tudo conta. Uhum. O Sr. Engenheiro falava na questão da sede, que foi uma das coisas que gostava de ter feito. Exato. O passo seguinte seria, na sua altura, a renovação de frota, o que veio acontecer em 2009, com os 10-200 e em 2010 com os 10-400. Isso também era o passo seguinte, estava na sua agenda? Era o passo seguinte, exatamente. Não falem concretamente no tipo de avião, mas renovação da frota. Era o passo seguinte e havia, obviamente, que não havia muitas opções. E as duas grandes opções eram, ou seriam os 10, isto é, ou seria a Bombardier ou seriam os ATRs da EADS, portanto do grupo da Airbus. É preciso ver o seguinte, depois da festa é muito fácil comentar a festa. Antes da festa não é fácil prever o que é que vai acontecer à frente, mas deixe que lhe diga que, à partida, veja-se bem, aviões com 80 lugares aqui a operar no Interilhas, com ciclos muito apertados, não me parece que tivesse sido a opção correta, mas seja como for, é esta opção que temos, é com esta opção que temos que viver e por isso mesmo para a frente é que é caminho. Eu lamento profundamente dizer o que estou a dizer, mas não posso deixar de referir o seguinte, quer em 2011, quer em 2012, em termos de exploração, a SATA Açores teve uma taxa de ocupação de 56%. Isto significa que, por voo, a média, nós transportamos 35 passageiros. Um 10-200, são os aviões mais pequenos, da Air Açores, tem 37 lugares. E o 10-400 tem 80 lugares. E isto só é possível, é uma taxa de ocupação desta natureza, 56%, porque se recorreu a uma utilização intensiva ou mais intensiva justamente dos 10-200, porque se fosse do 400 seria uma coisa terrível. Taxa de ocupação mais baixa ainda, não é? Muito mais baixa ainda, e taxas de ocupação mais baixas, sabe o que é que significa? É uma menor taxa de cobertura das receitas para as despesas. Não é? Logo que se calhar só um 10-400 seria mais razoável e aviões mais pequenos, com menos capacidade, e pelo menos um desses 10-400, se calhar para a operação de verão. Veja bem, aviões muito grandes, é bem verdade, o custo por lugar do avião grande, em regra, o custo por lugar é menor. Mas a verdade é esta, é que o voo do ponto A para um ponto B de um avião grande, em relação ao voo de um avião pequeno, evidentemente que o avião grande, quer dizer, custa mais. Ora bem, então, como é que é? Se o custo por lugar é menor ali, então quando é que se utiliza os aviões grandes? Quando há mercado para isso. Isto é, há que ajustar a oferta à procura. Por uma razão muito simples, ninguém produz o que não consegue vender. Portanto, logo os 10-400 só têm taxas de ocupação elevadas, que depois contribuem para a média durante o verão. Muito raramente. Junho, julho, agosto. Muito raramente. Sr. Engenheiro, avançando na nossa entrevista, à margem das polémicas que tem havido entre a República e os Açores na questão da revisão do modelo de transporte aéreo, das obrigações de serviço público, à margem disso, olhando para a proposta do Governo Regional, que diz que a proposta não vai encarecer mais os cofres do Estado, é uma visão acertada deste modelo? É no mínimo surpreendente. E eu explico porquê. É que, veja-se bem, o que é que se pretende com o choque tarifário? Isto é, com redução tarifária. Pretende, somente, que os fluxos engrossem entre o continente e os Açores. Se pretende aumentar o número de passageiros por via do preço, baixando as tarifas, obviamente que se espera que a expectativa seja de que mais residentes voem para o continente. Se mais residentes vão voar para o continente, se mantiver
o subsídio ao preço do bilhete, que neste momento é de 86 euros e de 105 euros para Santa Maria, um caso 105 é mais fácil, 105 é para Santa Maria, para o Pico e é no terceiro a Porto. Ora bem, em todos os outros casos são 86 euros ao bilhete. Se houver mais residentes a voar, porque as passagens são mais baratas, é claro. E atenção, parabéns dos Açores. As imunizações aos passageiros vai aumentar. Claro que sim, de maneira que uma coisa e outra, isto é, nada na vida pode ser uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo. Não batem certo. Quando neste modelo poderia haver ou não a questão do mercado liberalizado, qual é a sua opinião em relação a isso? Podemos avançar por um modelo em que liberaliza as rotas ou uma das rotas, por exemplo, Ponta Delgada a Lisboa? A liberalização das rotas e introduzir distorções em termos internos. E explico porquê. Imagine o seguinte, por exemplo, Lisboa-Ponta Delgada, uma rota a liberalizar. Porquê é que falo na rota Lisboa-Ponta Delgada? É porque de longe é a rota mais significativa. É mais significativa. Porquê? Porque é que tem maior procura. E maior oferta, em consequência da procura. Se essa rota fosse liberalizada, o que é que acontecia? As transportadoras, independentemente da transportadora que fosse, iria transportar um passageiro de ponto a ponto, ou seja, de Lisboa para Ponta Delgada. Pronto. E a Ponta Delgada o passageiro ficava entregue à sua sorte. Esse passageiro para onde é que se dirige? Qual é o destino último do passageiro? Bom, se for para a povoação, para o Nordeste, tudo bem, apanha um táxi e vai lá com ele. Mas se for para as Flores, para Santa Maria, para a Graciosa, para outro sítio qualquer, como acontece atualmente, isso aí como é que é? O passageiro, ao bilhete que tinha pago na ligação com o continente, ia desembolsar do seu bolso, ia desembolsar o preço da passagem. Como é que é isso? Quer dizer, isto é complicado. Quer dizer, é complicado se compararmos esta lógica com uma lógica, por exemplo, de um Lisboa-Terceira, em que os passageiros que viajassem nessa linha seriam encaminhados, tal como são agora, para a sua ilha de residência, tal como acontece agora. Como é que é? Isto não é fácil compatibilizar estes dois tipos de comportamentos, quer dizer, estas duas lógicas, não é fácil compatibilizar porque isso discrimina açorianos em relação a outros. Se o princípio político é sagrado, e eu estou de acordo com ele, de que os Açores devam ser um destino único. Então, quer se viva nas Flores, quer se viva em São Jorge, a Ponta Delgada, onde quer que seja, nos Açores, ir a Lisboa e voltar deve ser igual para todos. Muito bem. Isto é uma questão de justiça. No meu ponto de vista, é uma questão de justiça. Que é muito defendida também politicamente. Em relação ainda a este modelo, já vimos a sua opinião em relação à liberalização, não, e é muito complicada dessa principal rota, mas, por exemplo, pensando nas low cost, muita gente, as low cost, parece que é uma maravilha que vem aí, não é? Qual seria o impacto de uma low cost? Eu não tenho nada contra as low cost, atenção, neste preciso momento, aliás, desde 2005, qualquer companhia aérea europeia pode fazer voos para os Açores, a partir de Lisboa, a partir do Porto. Sem ajuda, né? Sem apoio, sem subsídio, sem nada. Não. Veja bem. Só que há regras para se entrar aqui. Essas regras têm que ser cumpridas por todos. Só estas regras que falava há pouco? As regras para Santa Maria? Por exemplo. Número de ligações... o número de frequências para Ponta Delgada, o número de frequências semanais para a Terceira, o número de frequências para a Horta, para o Pico, para Santa Maria, enfim, há regras que têm que ser cumpridas. E companhias há, como é o caso, concretamente, enfim, da EasyJet, que diz, calma aí, para nós, só nos interessa um determinado modelo, completamente liberalizado, portanto, sem nenhuma restrição, e nós vamos para onde queremos. Portanto, não querem cumprir aquilo que está estabelecido e que foi estabelecido politicamente, que é o modelo que ainda está em vigor.
Entretanto, há uma proposta de alteração a este modelo, que está em Lisboa, já há muito tempo que está em Lisboa, sinceramente não sei porquê, mas ponho-me a adivinhar, porque é que será? Porque, como se sabe, nós vivemos uma situação de emergência nacional, os dinheiros são escassos, e estou-me a ver que, porventura, mas isto, enfim, sou eu que me estou a pôr a adivinhar, e que, porventura, o problema estará justamente aqui, é que o Governo da República é capaz de dizer que isto de assumir encaminhamentos, só para se ter uma ideia, em 2012 os encaminhamentos terão sido sensivelmente um pouco acima dos 6 milhões de euros, provavelmente estão a querer endossar essa fatura aqui ao Governo Regional. Não sei. Acresce também que acredito que o Governo da República diga assim, quer dizer, que tenha em consideração a opinião da TAP. A TAP já veio a público dizer que abertura por completo. Tal como acontece na Madeira. Esta TAP também já veio dizer que a tarifa proposta dos 134 euros não interessa. Mas cá está, abertura completa, tal como acontece na Madeira. Pois bem, e o que é que isso significa? Significa imediatamente que a TAP passará a voar muito mais para a Ponta Delgada, que a EasyJet só voará para a Ponta Delgada, disso só voará se voar. E isto vai ter um impacto que, enfim, que eu adivinho que vai ser muito perverso para 8 ilhas dos Açores, sendo a única exceção de São Miguel. Quando o Governo Regional lança essa ideia de que tem uma proposta para um novo modelo das obrigações de serviço público de transporte aéreo nos Açores e que lança uma tarifa de à volta dos 134 euros, mais as taxas inerentes, está a lançar esta ideia, mas depois, quase 2 anos depois, não há nada de concreto. Quem é que pode ganhar com isso? A quem é que interessa esse impasse todo? Ao Governo da República ou ao Governo Regional? Ora, veja bem... Até posso provocar um bocadinho mais com outra questão. Há falta de dinheiro, estamos aqui num jogo de falta de dinheiro, porque uma tarifa destas para a SATA neste momento representa muitas dificuldades em termos de caixa, não é? Bom, sim, evidentemente que representa. É preciso não esquecer o seguinte. Vamos ver. Eu já disse isso aqui, julgo que na RTP Açores já afirmei, e enfim, isso há dados sobre essas questões. O custo por lugar disponível, em média, por rota, o custo por lugar disponível por quilómetro da EasyJet, em 2011, eu não tenho os números de 2012, mas é uma referência. Eram 12,3 ou 12,2 cêntimos por lugar, por quilómetro, por lugar oferecido. Ora bem, acontece que se a SATA tiver uma atividade razoável, o que é isto de atividade razoável? Ter um avião, quer os 320, quer os 310 que tem neste momento, não vou falar noutros que não têm, cada um destes aviões, se voar 3.000 horas, que é um número razoável, e a SATA está muito longe disso. Agora, se voar 3.000 horas por ano, isto significa que o custo por lugar disponível na rota, por exemplo, Ponta Delgada, Lisboa, são 10% abaixo, 10%, sensivelmente abaixo do próprio valor da EasyJet. Então, se é assim, isto significa que o que nós temos, em primeiro lugar, é um problema de exploração, é um problema de atividade. A atividade tem vindo a decrescer. E a atividade, se crescesse, a TAP tem vindo a crescer, e inclusivamente já tem na mira a encomenda de mais aviões. Ora bem, isto então significa que, independentemente dos modelos
que venham a ser aprovados, por melhores que sejam os modelos, se a gestão, se a exploração não for a correta, nós não tenhamos ilusões. Preços baratos nunca vamos ter. Acresce também que, se nós nos dispersarmos em mercados, noutras frentes, onde se perca dinheiro, obviamente que isto é um refluxo. Aonde? É sempre na casa-mãe. E é aqui. Porque é SATA dos Açores. Portanto, não se pode isolar por completo uma ligação Ponta Delgada a Lisboa, a Terceira Lisboa, não sei o quê, do contexto da rede global da SATA toda, porque a verdade é esta. Se o feeder não funcionar, se a SATA Internacional não funcionar bem, a SATA Açores sem alimentação, não porque não tem mercado, funciona pior. As duas coisas não são dissociáveis. Têm que ser abarcadas no seu conjunto. Ora bem, é por causa disto que nós temos vindo a assistir a situações como aquela que, enfim, que nos últimos tempos isto está na moda. A SATA tem sido um fator de estrangulamento do turismo, ao que toda a gente diz. Quando a SATA devia ser justamente o motor, devia ser o elemento, o instrumento potenciador do desenvolvimento do turismo. Sr. Engenheiro, sem querer dar lições a gestores, ou à atual administração da SATA, ou outros quaisquer, sem querer dar essas lições, neste momento o que é que devíamos fazer? Por onde é que devíamos ir? Tendo em conta que temos uma companhia aérea, pode ser um luxo, pode ser considerado tanta coisa. Olha, não é fácil, eu não lhe posso responder honestamente essa pergunta. Baixar as tarifas para trazer mais gente é uma hipótese? É um ponto de partida? É um ponto de partida. Eu recordo-me perfeitamente que, por exemplo, em 1999, nós, quando entramos na linha Ponta Delgada a Lisboa, entramos com aquilo que tínhamos na altura, com com Boeing 737, com configuração charter, e, portanto, toda a gente se queixou, mas a verdade é esta, que as tarifas, à data, baixaram de 43.300 para 31 contos. Mais as taxas, 43 mais taxas, 150, eu não estou a falar de taxas. Ora, 155 euros ao dinheiro de hoje. Ou seja, baixaram significativamente. E no final do ano, a SATA Internacional teve resultados positivos. Bom, modestos, obviamente, não podia ser de outra maneira, modestos, mas positivos. Isto é, o choque tarifário provocou um acréscimo da procura na linha Ponta Delgada a Lisboa, recordo-me bem, 17,7% em 1999. 17,7% num ano. Quanto mais procura, compensou o facto de termos preços mais baixos. E o impacto que isso provocou aqui nos Açores, cá dentro, veja bem, quando nos últimos 10 anos a SATA Açores tinha tido um crescimento à volta de 3%, o impacto no Interilhas foi uma coisa quase absurda, foi 13,3%. Quer dizer, pela primeira vez na história da companhia, tivemos um crescimento de 2 dígitos. E atenção, eu não me lembro de nenhum ano lá para trás em que tivéssemos crescido mais que 5%. Foi uma coisa brutal. Os fenómenos repetem-se, não necessariamente, mas a verdade é que se nós criarmos condições para que a procura possa, de modo a suscitar o interesse de mais passageiros, obviamente que isto tem um impacto muito positivo aqui nos Açores. Estas coisas, e curiosamente, nessa altura, aliás, em 2007, não preciso ir muito lá para trás, em 2007, as imunizações compensatórias do Governo Regional, ou seja, o esforço do Governo Regional com a SATA Açores, era menos da metade daquela que é agora. Portanto, atenção, e de 2007 para cá, a atividade da SATA baixou, e foi de forma significativa. E atenção, com mais meios materiais. Isto
Não faz sentido. Há aqui coisas que têm que ser atalhadas e têm que ser ditas. Nós somos contribuintes. Nós não podemos suportar faturas desta natureza. A ideia é esta. Continuando a nossa conversa, e já que nos encaminhamos para o fim, interessa-me saber a sua opinião, por exemplo, quando se fala em aviões cargueiros, é uma boa opção para os Açores? Negativo. Não é. Eu vou-lhe dar um exemplo. Evidentemente, olha, fala-se, há tanta coisa a dizer sobre isto, mas vou tentar ser simples. No Interilhas, nós transportámos em 2012, estou a citar de memória, 2.700 toneladas à volta disso. 2.700 toneladas em 11.000 e tal voos. Ora bem, a taxa de ocupação, como disse há pouquinho, em 2012 foi de 56%. Se nós fizermos uma conta muito simples, que é o seguinte, 56%, isso quer dizer que em termos médios nós tivemos 44% de lugares vagos num voo. Estes 44% de lugares vagos num voo significa, em termos de payload, isto é, o peso que o avião podia levar, podia ser pelo menos de 97 quilos. Porquê? Isto é um valor IATA, que são 84 mais 13, se for homem, no caso de ser senhora, no caso das senhoras, isso é menos, e das crianças ainda menos. Mas, consideremos por cima, 97 quilos. Para além ainda dos porões, que têm mais disponibilidade de carga e da bagagem que as pessoas, os passageiros podem levar. Ora bem, 44% então de lugares vagos. Se a cada lugar nós consideramos que cada lugar, em termos de porão, significa 20 quilos de bagagem, sabe que a carga transportada em 2012 representa sensivelmente 1/3 dessa disponibilidade de porão. 1/3. Um avião cargueiro. Está a brincar comigo. E se for em termos de payload, se a conta for feita em termos do payload disponível, o payload é a carga que se paga, é o passageiro que paga e é a carga que vai no porão que se paga. Portanto, se for em termos de payload, representou apenas 7%. 7%. Ou seja, em termos de payload, há uma disponibilidade à volta de 93%. Fala em aviões cargueiros. Oh, senhor, por amor de Deus, nas ligações com o continente, aviões cargueiros também não fazem sentido. Veja-se bem. O custo de uma hora de voo, da block hour, para ser mais preciso, mas para as pessoas perceberem, o custo de uma hora de voo de um 310 anda à volta de 8.300 euros. Se o barril de petróleo for em $100, se a atividade do avião for à volta de 3.000 horas, se, portanto, isto quer por 320 e quer por 310, portanto, 8.300 euros custará uma hora de voo de 310. E 6.100 euros custará uma hora de voo de um 320. Ora bem, a diferença são 2.200 euros. Eu pergunto, haverá algum sítio do mundo onde se arranjem aviões cargueiros a 2.200 euros à hora? Não. Não. E um 310 pode vir cheio e transportar-nos por uns 10 toneladas. Num sentido e no outro também. O que não acontece com os 320. Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim, sim. Isto não faz sentido. E com dados concretos. Os dinheiros públicos devem ser gastos com parcimónia. Não há outra forma de gerir uma empresa de capitais públicos sem ser... portanto, sem ser... com objetivo. Com outro significado de austeridade que é rigor. Extremamente controlados, de forma austera, sem ser de forma austera. Tem de ser. Concentração da frota da SATA em Ponta Delgada. Que questões é que estão por trás disso? Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum e explico. Muito simples. Uma unidade de investimento, um avião, colocado em Ponta Delgada, no verão, isto é, julho e agosto, faz, por exemplo, pode fazer 3 rotações a Lisboa e voltar. E no inverno, o que é que faz esse avião? Bom,
Evidentemente, com um avião só não chega. 2 não chegam para atender à procura nos meses de julho e agosto. Tem que ser mais. Acontece que no período de inverno, e aliás, fora de julho e agosto, enfim, metade de junho e um pouco de setembro, há disponibilidade imensa que não é utilizada, que está desperdiçada. E se nós quisermos utilizar essa disponibilidade, vender essa disponibilidade, ainda que de forma mais barata, em que pode não se vender o avião com o custo fixo total incluído, mas a diluir custos fixos, porque, por pouco que seja, sempre ajuda. Como é que é? Como é que vamos arranjar negócios? Temos que voar pelo menos 4 horas para ir a Lisboa e voltar para começar uma operação para um sítio qualquer. Não pode ser. Isto não pode ser. A nossa operação nas ligações com o continente é extremamente sazonal. Nós, ao transferirmos a base de Lisboa para Ponta Delgada, estamos a cometer um araquiri. Isto é impossível. O que é que poderá estar nesta, por exemplo, na decisão de se ter encerrado também no Funchal? Isto são especulações. Eu não acredito. Eu não acredito que, enfim, o poder político e a administração da SATA sabem isto perfeitamente que eu estou a dizer, e que isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. Nós precisamos de internacionalizar de facto a nossa atividade para lá fora ganhar dinheiro para que o kickback, para que o retorno se possa sentir aqui dentro. Eu, se ganhar dinheiro em rotas em que possa explorar para além dos horizontes dos Açores, aí sim eu posso injetar, digamos, ganho ali, para aqui poder maneirar e ter... afinal de contas, a SATA não é uma empresa de capitais públicos. Não é esse o objetivo. O objetivo é servir os açorianos. O objetivo último tem que ser tornar as acessibilidades aos Açores mais fáceis e mais baratas, sempre. À custa de quê? De negócios o melhor possível, os melhores negócios possíveis, fora daqui. Dir-me-ão assim, mas isso é um negócio altamente competitivo, que é extremamente difícil. Pois é difícil, mas consegue-se penetrar. Se os outros entram, porque é que a gente não entra? Sr. Engenheiro, já estamos mesmo a ver a pista para onde vamos aterrar. Pergunto-lhe, a sua passagem pelas listas do PSD teve a ver essencialmente com o quê? Encantou-se com a política? Não me encantei com a política. Aliás, eu sou um bocado lento a dizer que sim, senhor, quando me assediam, seja pouco for. Tem sido assim ao longo da vida. Mas, efetivamente, eu entendi que podia, nesse domínio, enfim, dar um contributo, talvez, algum contributo aos Açores. E fui convidado pelo PSD, concretamente pela sua líder, a doutora Marta Cabral, que, e aí acedi. Obviamente que eu não sou pessoa de aceitar as coisas de ânimo leve, há condições a cumprir. Havia condições a cumprir e havia condições acordadas. Ora bem, acontece que na própria noite de eleições, após a derrota do PSD, a líder diz que punha um lugar à disposição e que se demitia. Tudo bem. A partir daí eu percebi claramente, e aliás, como é natural, encaro isso com a máxima naturalidade, que o PSD precisava de fazer uma involução regressiva à sua matriz social-democrata para depois, entre portas, combinarem novas estratégias e depois saírem e se apresentarem à sociedade civil. Pois bem, eu como independente não cabia neste processo, por conseguinte, de facto, o mais natural era que me afastasse. Só podia ser assim. Quando saiu da SATA em 2007, especulou-se muita coisa à sua volta, da sua saída, e eu peço para ser rápido nisso. Porquê é que saiu da SATA? Saiu pela sua vontade ou foi de alguma forma empurrado? Essa questão tem-me sido colocada muitas vezes, que me deve calcular. Espero que aqui seja claro. Não, tem-me sido colocada muitas vezes e eu sinceramente não acho que essa questão seja uma questão de interesse público. Mas dir-lhe-ei sempre que eu não pedi a minha demissão, eu apresentei a minha renúncia. Foi uma decisão unilateral, portanto ninguém me empurrou, fui eu que decidi sair e acabou. Muito bem.
Um dia espera voltar à SATA, por exemplo? Se for convidado? Não. Se for convidado nesta altura, com grandes desafios que tem pela frente, que resposta que teria? Ou ia pensar mais 4 meses e meio? Não. Aqui a minha resposta seria perentória, taxativa e definitiva. Seria não. Enfim, não digo irrevogável por causa da carga que as irrevogabilidades que nós conhecemos têm tido ultimamente, não é? Muito bem, Sr. Engenheiro, obrigado por ter vindo aqui ao Respostas Muito obrigado. de Direito. Também, quanto a si, espero que tenha ficado a conhecer mais um pouco das ideias do engenheiro António Cansado, Manuel António Cansado, que esteve à frente dos destinos da SATA durante 10 anos. Boa noite, fico com a RTP Açores.